Wi-Fi. Sim. Wi-Fi. Foi, começou. Começou? Só começar a falar. Eu vou compartilhar o link com vocês. Tá Só bom. um minuto. Tá. Fica aí. Vou dar uma ajustadinha aqui, Não, já começou. Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Quero convidar você essa noite a compartilhar essa live nas suas redes sociais, para que essa palavra também alcance outras pessoas, outras vidas. Hoje estou aqui com irmãos muito preciosos aqui. Estou aqui com o irmão Fábio, com a irmã Elisângela. Então, boa noite ali, Boa pessoal. noite, graça e paz. Graça e Tudo bom? paz. Boa noite, graça e paz. A minha esposa, ela está cuidando do bebê, mas daqui a pouco ela aparece aqui. Amém? Glória a Deus, né, gente? Pra gente é um motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite, compartilhar uma palavra em tempos tão difíceis, né? Onde que a palavra, ela nos traz esperança, ela nos traz alívio, refrigério e alimenta também as nossas almas, né, meu querido? Exatamente. E o Fábio aqui, ele tem uma palavra do céu aqui para iniciar a abertura desse GC aqui. Amém. Amém. Boa noite novamente, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais esse GC online. Espero que Deus acrescente sem medidas na vida de vocês. Que Deus esteja na vida de vocês a todo momento. Amém? A palavra hoje é Hebreus 11, 6. Amém? Amém. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Na verdade, há algum tempo eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus trouxe algumas confirmações para mim, né? Que confirmações essas que, assim, a fé, todos nós temos fé. A fé em Deus, ela não é apenas você acreditar em Deus, e sim você, de fato, buscar mais profundo a Deus, né? Você estar mais profundo. Existe uma frase no livro de um livro que eu li esses dias, chama Caçadores de Deus. A busca de intimidade traz bênção, porém a busca de bênção nem sempre traz intimidade. O que quer dizer? Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que buscar a Deus sem reservas, buscar Deus face a face, que assim Ele estará sempre conosco. Amém? Amém, glória a Deus. Pedi aqui para a irmã orar aqui, para que o irmão orar aqui, para dar início aqui, a gente pedir a bênção de Deus, né? Pedir que a presença do Senhor nos conduza nesse GC aqui, porque sem Ele nós nada podemos fazer, se o Espírito de Deus não nos guiar aqui nessa noite. Amém, querido? Amém. Senhor Deus Sim. e Pai, estamos aqui, Sim, Pai, meu diante da Sua palavra. Verdade. E a Sua palavra diz que onde estiver duas ou três ou mais pessoas, ali o Senhor também estará. Senhor, nos traz entendimento sobre a Sua palavra, Pai. Que não seja a nossa palavra, e sim o Seu entendimento através de nós. Senhor, traga para nós nesse momento sabedoria para interpretar a Sua palavra, que a Sua palavra de fé, que todos recebam, Pai, que todos, Senhor, sejam iluminados, sejam enfim, Senhor, que o Senhor possa estar na presença de todas as pessoas que estão vendo essa live. Desde já eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, né, Fábio? Então você abriu um versículo, usando um versículo muito interessante, né? Hebreus 11, 6, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da fé, e a respeito que
existem dois tipos de fé, que nem você estava falando aí, de uma fé natural e uma fé espiritual, que é uma fé verdadeira e genuína. Aquela que nos atrai para conhecermos a Deus mais profundamente e conhecer Ele no seu íntimo, né? E essa é a proposta do Senhor para nós, né? Exatamente. Ele nos atrair de uma forma extraordinária e poderosa para que nós possamos ter com Ele um relacionamento, né? Que Deus não nos chama para uma religião, né, minha irmã? Deus ele nos chama para um relacionamento íntimo e profundo. E essa busca depende, parte dela depende é a responsabilidade humana, é a nossa parte no processo, querer conhecer mais a Deus. Amém? E eu gostaria de iniciar aqui esse GC lendo um texto lá de Tiago capítulo 2, do versículo 17 e 18. E o tema desse estudo nessa noite é movendo-se em fé. Glória a Deus. Movendo-se em fé. E Tiago aqui ele nos traz ensinamentos muito preciosos a respeito da fé em prática. Que na verdade as obras nada mais é do que o resultado da nossa fé. Uma pessoa que realmente entendeu o Evangelho está se movendo, está andando e vivendo pela fé. Então assim diz o texto de Tiago capítulo 2. Abra aí também na sua casa. Tiago capítulo 2, no versículo 17 e no versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: assim também, se a fé não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fábio, acho melhor desligar esse ventilador aí. Por favor, meu querido. Glória a Deus. Acho que agora o som ficou mais nítido, né? Eu acho que estava gerando um ruído ali. Mas glória a Deus. Então o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, né? Que está falando a respeito da fé e a respeito também das obras. Que as obras nada mais é do que o resultado da nossa fé. Uma pessoa que ela possui fé, a fé dessa pessoa ela deve ser manifesta através das obras. E é bem isso, né? Se nós formos parar para pensar e fazer uma ilustração aqui, é algo bem interessante, né, Fábio? Imagine comigo, imagine você também aí de casa, que quando ocorre um acidente, a primeira coisa que os paramédicos eles vão fazer ao chegar no local é o quê? Checar os sinais vitais dessa pessoa. Vai ver se tem pulso, vai ver se tem respiração, né? Frequência cardíaca. Por quê? Porque esses sinais é a evidência que naquele corpo ainda há vida. Porque a pessoa que está morta ela não vai manifestar nenhum desse tipo de sinais, né? E assim também é a nossa fé, gente. Porque onde há fé, há sinais da sua existência. E os sinais da existência da fé são as obras. E senão nós podemos afirmar que sem esses sinais da nossa fé, é uma fé morta. É o que Tiago está dizendo. Assim, a fé não tiver obras, ela é morta em si mesma. Olha que ilustração bem interessante aí, né? Sim. O que nós precisamos entender, né, gente? Que as obras não são a causa da nossa salvação. As obras nada mais é do que o resultado. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para as obras, né? E a grande evidência, os sinais externos, que realmente eu estou caminhando pela fé, porque a proposta do Evangelho é essa, né? O justo ele viverá pela fé. E se eu estou me movendo em fé, estou caminhando, esses sinais externos são reconhecidos através dos frutos da minha vida, né? Os frutos que eu estou colocando e estou produzindo para o Senhor, né? Olha que interessante, poderia ler o texto de Lucas, capítulo 6, no versículo 44? Lucas 6, 44. Amém? Lucas 6, 4. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas.
Interessante, né, Fábio? Que ele fala assim, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. A evidência da nossa fé está diretamente relacionada às obras. Caminhar pelas obras é você produzir frutos para o Senhor, através da sua fé. Mas o que nós precisamos entender aqui, algo bem importante, que muitas pessoas elas acabam fazendo algum tipo de confusão em relação ao Evangelho, é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Né? Porque se nós dizemos assim que a fé é o resultado das obras, e o apóstolo Paulo está dizendo que pela fé eu sou salvo, não está relacionado à causa da salvação, e sim o resultado da salvação. Olha que interessante. Pedi aqui para a irmã ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, aquilo que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar a respeito da salvação. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você pegar e não estudar profundamente isso, de uma maneira clara, você vai pensar que o apóstolo Paulo está em contradição com aquilo que Tiago está dizendo, né? Mas a resposta disso tudo está logo no versículo 10. Olha, leia o versículo 10 para a gente ver. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa que Tiago. Somos feitura sua, criado para as boas obras, Glória a Deus. a qual Deus já preparou antemão. É que ambos estão olhando de uma perspectiva diferente. Tiago ele está olhando o resultado da fé, os frutos que a fé dessa pessoa ela pode produzir, que são obras. Porém, o apóstolo Paulo, no versículo 8 e 9, ele está olhando a causa da salvação. Que a salvação nada mais é do que o dom de Deus, através da fé. É Deus que provê, nem o homem, por esforço nenhum, ele pode alcançar essa fé. E o que nós devemos entender aqui nessa noite, que a base da nossa salvação é a graça. O instrumento da salvação é a fé. E o resultado da salvação são as obras. Glória a Deus. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras. As obras nada mais é ou nada mais são do que os sinais externos que em mim existe uma fé. Usando aquele exemplo que nós falamos aqui, né, Paulo? Né, Fábio? Chamamos já de Paulo aqui, a apóstolo Paulo aqui. E grande interessante aqui que nós somos conhecidos diante de Deus pela nossa fé, mas nós somos conhecidos diante dos homens pelas nossas obras. Somente Deus ele pode ver a nossa fé, mas os homens podem ver as nossas obras. E aquilo que nós estamos produzindo nada mais é do que um testemunho de Jesus Cristo, a qual as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver os frutos, né? Billy Graham ele fala uma frase bem interessante, meu irmão. Ele fala assim, ó, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Que interessante que a vida prática de um relacionamento com Deus, através da fé, ela se torna uma pregação aos olhos de muitas pessoas. Uma vez eu disse que muitas pessoas, o único evangelho que elas vão ver, que elas vão receber, vai ser o meu e o seu testemunho. Por isso o importante de nós termos um bom testemunho e produzir essas boas obras. É a transformação do poder de Deus para o homem que estava separado, estava longe, né? Estava perdido. Interessante isso, né? E quando nós olhamos, quando o apóstolo Paulo ele escreve a igreja de Tessalônica, ele fala a respeito de uma fé operosa.
Que a fé que nada mais é do que uma fé expressa em obras. Aquela fé que está agindo, que está se movendo, que está caminhando diante daquilo que ela acredita. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 11, ele fala a respeito da galeria dos heróis da fé. Nós vemos ali homens e mulheres normais, como eu, como você, Fábio, como você, Elisângela, como a Ieda que está no quarto, cuidando do Natan. Mas, a qual Deus ele faz feitos extraordinários nessa terra, através da fé. Esses homens acreditaram de uma forma sobrenatural e intensa, a qual Deus usou a vida desses homens para fazer feitos extraordinários. E tudo isso está disponível para mim e para você. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Quais são os frutos que a sua fé tem produzido? E assim, né, Fábio? Acreditar nas promessas do Senhor para a nossa vida, é isso que nós devemos. Exatamente. Porque quando esse livro aqui, ele é uma verdade absoluta para a nossa vida, ele vai nos encher de fé, a qual nós vamos realmente caminhar de uma forma diferente nessa terra. Não olhando por vista, mas caminhando pela fé. Não por as coisas que se podem se ver, porque o apóstolo Paulo diz que essas coisas elas são temporais, elas são passageiras. Mas por aquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. E é esse que Deus ele tem para a nossa vida. Ele tem um plano, um propósito, e espera que nós possamos dar uma resposta a Ele. Nós possamos nos mover diante daquilo que nós temos recebido, que é a Sua palavra, as Suas promessas. Algo maravilhoso da parte de Deus tem para a nossa vida, né? E uma pergunta, quero desafiar você nessa noite aqui. O que você tem feito com o chamado de Deus na sua vida? Com aquela palavra de fé que um dia você recebeu e aceitou Jesus, o que você tem feito? Será que nós temos sido como aquele que está escondendo o talento, enterrando o talento? Né? O que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado? É uma grande verdade quando nós olhamos para nós mesmos, né? Nós não vemos lá coisa de muito boa, nós não vemos praticamente nada. Mas nós devemos entender que é o Senhor que capacita. É o Senhor que nos capacita, né? Uma vez eu vi um pregador dizendo que aquele que Ele chamou, Ele capacita. Aquele que Ele capacita, Ele envia. Aquele que Ele envia, Ele supre, Ele respalda. É o poder de Deus através de nós. Mas tudo isso, né, Fábio? Né, Elisângela? Não está relacionado a quem nós somos. Nunca esteve. Mas sim quem Ele é. E para que se cumpra a vontade dEle na nossa vida, nós devemos dizer sim ao Senhor, crendo que essa palavra, que todas essas promessas que o Senhor tem para a nossa vida são verdadeiras e que nós possamos caminhar debaixo delas. Porque para Deus nada é impossível. E tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Mova-se pela fé. Mova-se pela fé. Mova-se pela fé, meu irmão. Mova-se pela fé, meu irmão. Deixa Deus usar a sua vida e saia do raso. Essa é a proposta desses últimos dias, né, Fábio? Nós saímos do raso e vivermos algo sobrenatural com Deus, experiências novas com o Senhor. E tudo isso está disponível. E nós acreditamos nisso e nós vamos começar a caminhar pela fé. Como eu disse logo no início, orar a Deus para manter um relacionamento face a face, né? Não só pedir a Deus bênçãos. As bênçãos, elas vêm com o relacionamento, com a intimidade. Quando nós temos essa conexão verdadeira com Deus, tudo acontece. Glória a Deus, né? É verdade. A própria palavra diz, né, que Ele é galardoador dos que o buscam, né? Não que nós buscamos pelas bênçãos, mas quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais desprendido nós estamos, mais Ele tem o prazer em nos abençoar. Nunca ninguém vai vencer o Deus mudar, né, meu irmão? E tem assim, quando você começa a buscar mesmo, você cria essa conexão, se torna uma coisa tão, tão maravilhosa, uma coisa tão gostosa, que você, quanto mais você busca, mais você quer e você fala assim, nossa, acho que eu orei 10 minutos. Quando você olha no relógio, você já orou horas e você fala, nossa, eu tô aqui maravilhada, glorificando o nome de Deus, achei que era 10, 20 minutos.
e a coisa já rendeu para mais, e aí não se torna aquela coisa árdua, né? É um prazer orar e buscar e receber de Deus essa unção, essa coisa maravilhosa que é receber. É o relacionamento, né? Esse relacionamento com alguém que você ama sempre é prazeroso. Muito. Quando você realmente ama a Deus e você tem prazer em estar na presença dele, ele se torna aquele momento, aquela presença, todas as outras coisas se tornam insignificantes diante da presença dele. Ele é muito mais importante e único naquele momento do que todas as outras coisas, né? E quando nós falamos em relacionamento, isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico, nada a ver com isso, mas com o amor que ele começa de dentro para fora a incendiar e tomar o nosso ser, e nós começamos a nos entregar a ele. Até mesmo porque, se você tem muito conhecimento bíblico, tome cuidado, meu irmão. Porque se você tem enterrado esse dom, esse talento que Deus te deu, tome cuidado, porque o conhecimento bíblico, se você tem se gabado do seu conhecimento bíblico, tome cuidado, sabe por quê? Ele pode ser usado contra você um dia, quando você estiver na frente do rei. O que você fez? Você recebeu tantas sementes, tantas coisas do Senhor, mas o que você fez? Né? Será que realmente nós estamos acreditando naquilo que estamos recebendo, ao ponto de não fazer nada? A fé sem as obras, o Tiago está dizendo que ela é morta em si mesma. E a pastora falou das pregações dela, né? Pra gente doar, né? Que é mais prazeroso você doar do que você receber, né? E assim, o que você recebe de Deus não pode ficar retido em você. Você tem que, né, que passar e essa acho que é o propósito de Deus, né? Acho não, é o propósito de Deus, que a gente receba e passa, né? E assim vai transbordar a vida de Deus. Esse relacionamento vai nos encher tanto da sua presença, da presença do teu Espírito, que ele vai começar a transbordar da nossa vida. Transbordar a vida de Deus, pautado em um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Isso gera muito mais frutos do que você passar horas e horas e horas a fio estudando teologia, entre outras coisas. Eu não sou contra os estudos, eu adoro estudar. Mas quando vocês têm um relacionamento íntimo profundo com Ele, você busca direto na fonte, os resultados são extraordinários. Nós passamos pela galeria dos heróis da fé, 12 homens normais, cheios de falhas como nós, como os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, mas que transformaram o mundo, porque resolveram entregar tudo na mão dele. Entregar tudo. E essa é a proposta. É entregar tudo por tudo. Nossa. O que nós devemos entender é o seguinte: Deus ele não quer muito de você. Deus ele quer tudo. E quando nós tivermos tudo dele, nós vamos receber tudo também. Nós vamos a lugares mais íntimos, mais profundos no Senhor. E esse é o desejo do nosso coração: conhecer mais o coração do Pai e se esvaziar menos de nós mesmos, né? Olhar menos para essas situações. Há uma pandemia aí fora atormentando muita gente, há situações desesperadoras, o medo tem cercado as pessoas, mas quando nós olhamos para Ele e estamos na presença dEle, todas essas coisas elas se tornam tão pequenininhas diante de um Deus tão grandioso e poderoso. A nossa fé, expressa no amor de Deus e ao nosso próximo, faz com que as nossas atitudes sejam um testemunho eloquente da nossa fé. Jonathan Edwards, ele fala uma frase bem interessante: tudo que nós falamos será inútil se não for confirmado por aquilo que fazemos. A nossa fé ela tem que produzir frutos. E essa é a proposta do Evangelho, né? Nós devemos caminhar e nos mover diante daquilo que nós acreditamos, né? E se você fosse acusado por ser um cristão, será que haveriam provas o suficiente para condená-lo? Suponhamos que você esteja hoje no tribunal e você estivesse sendo acusado por ser um cristão. Haveriam provas o suficiente para condená-lo? Nós estávamos assistindo esses dias, né, Fábio? O Deus Não Está Morto 2, onde uma professora ali foi acusada de estar pregando em sala de aula, mas nem era uma pregação, estava respondendo a dúvida, mas usaram aquilo, né, contra ela. E você, meu querido? Será que se fosse você ali, diante do juiz, sendo acusado por ser um cristão, nem por não pregar, mas por apenas ser um cristão, será que haveriam provas o suficiente para condená-lo?
Estar na igreja não faz de mim um cristão. O que faz de mim um cristão é estar em Cristo. Jesus não nos chamou apenas para ir à igreja. Ele nos chamou para ser a igreja. E Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Por isso que falam que a igreja somos nós, né? A gente tem que ser igreja. Não, porque não basta eu ir para a igreja, né? Eu estar sentada. Lógico, a gente tem que ir, a gente tem que, né, se encher da palavra de Deus no templo, né? Mas a gente tem que ser a igreja, a gente tem que estar com essa conexão com Deus, para onde a gente chegar, a gente tá cheio do Espírito Santo para poder falar e às vezes até curar uma pessoa, né? Sim, é o que Deus tem, promessa de Deus. Só vai acontecer isso se a pessoa crer. Porque a pessoa ela pode ter o conhecimento, né, meu irmão? Ela pode ter o conhecimento da palavra, mas ela só vai viver o sobrenatural e aquilo que a Bíblia diz se ela crer de uma maneira profunda e sem dúvida. Se Jesus ele falou que deu autoridade para os seus discípulos, para ele pôr a mão sobre os enfermos e curar, eu posso viver isso, está liberado da parte de Deus. O que vai me impedir de viver isso é a minha fé. Sim. É o quanto eu acreditei nisso ou não. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, sobre os dois tipos de fé. Uma fé natural. Uma fé natural todas as pessoas elas têm. A fé natural ela apenas acredita que uma realidade ela é verdadeira, natural, lógica. Um exemplo aqui de fé natural. Deixa eu até tirar isso aqui. Tá parecendo... Um exemplo de fé natural. Crer que você vai acordar amanhã. Você crê, Fábio? Eu creio. Você crê, Elisane? Creio. Eu também. Então isso já é uma fé lógica. Se nós dormirmos aqui, se nós não morrermos durante a noite dormindo, né? É uma certeza que nós vamos acordar amanhã. E todo mundo ele crê dessa forma. Todo mundo crê que haverá um novo dia, né? Um outro exemplo de fé natural, previsão do tempo. Olha que interessante isso. Quando muitas vezes nós olhamos a previsão do tempo na televisão e nós recebemos aquela informação, nós acreditamos tanto nela que nós começamos a compartilhar com as pessoas mais próximas. Fala assim, ó, Fábio, amanhã não vai dar pra gente jogar aquela bola, a gente ir no clube porque vai chover, cara. Cancela aí. Né? Cancela aquele lanche lá porque vai cair um temporal. Ou vai fazer muito frio. Você recebeu uma informação na televisão, você acreditou naquilo, então você começa a programar a sua vida para viver baseado naquilo. Essa fé natural, todas as pessoas elas possuem. Todos nós temos. Um outro exemplo de fé natural. Nós trabalhamos ali o mês todo. Eu, por exemplo, eu recebo meus salários no quinto dia útil. Sim. Mas antes de chegar ao quinto dia útil, Lisane, o que aconteceu? Eu já gastei todo o salário. Ou seja, eu não estou com o dinheiro na mão, eu não recebi ainda, mas eu já gastei. Por quê? Eu tenho fé que no dia 5 vai dar tudo certo e eu vou receber. É uma fé natural, baseado em fatos lógicos, racionais. Ela é humana, superficial. Esse tipo de fé não é capaz de produzir milagres. Esse tipo de fé não é capaz de eu viver todas as promessas que esse livro tem, todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Ela não pode curar enfermos nem realizar milagres. É uma fé natural, humana, lógica, racional ou até mesmo histórica. Baseada apenas em informações. Não há poder para transformar vidas. E imagine se eu perguntasse a um ateu hoje, no Brasil, se ele acredita em Jesus Cristo. O que você acha que seria a resposta dele? Um ateu. Muito provável que ele acreditaria em Jesus Cristo. Acreditaria, mas um Jesus histórico. Exatamente. Não um Jesus filho de Deus. Não um Jesus que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Não aqueles que entregou a sua vida para nos dar vida eterna, para nos salvar da ira vindoura. Ele acredita no Jesus histórico. E outra, nem tem como negar isso. Então, se o apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pelas obras, ela vem que a salvação vem pela fé e não pelas obras, essas pessoas estão salvas? Não. Não. Por quê? Não é esse tipo de fé que o apóstolo Paulo fala. Ele fala fé que é dom de Deus. Essa fé
que salva pessoas, essa fé é o próprio Deus que provê as pessoas, porque a pessoa não vai crer porque ela é um ateu, ela não crê no Jesus Filho de Deus, ela crê no Jesus histórico, até mesmo não tem como negar isso, porque é um fato histórico. Nós vivemos aqui no Brasil o calendário cristão, e um tempo antes e depois de Cristo, então a gente aprende isso na escola. A pessoa não precisa ter fé para saber essas informações, isso tudo gira no âmbito do conhecimento, não caiu no coração da pessoa e nem gerou arrependimento. É muito superficial, é baseado apenas em algo lógico. E nós vamos piorar um pouquinho aqui, né, Fábio? Vamos piorar um pouquinho mais a situação aqui. Nós falamos a respeito do ateu, mas vamos ler o texto que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Tiago 2, 19. Amém? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. E agora, como que faz? Se o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é pela fé, né? Nós cremos em Jesus, cremos no Filho de Deus, ele está dizendo aqui que os demônios creem também. Mas eles são salvos? Não. Já estão condenados. A Bíblia diz que eles já estão condenados. Todavia, nenhum anjo caído pode apropriar-se da salvação por causa de uma fé factual, uma fé natural, histórica. É muito superficial, não tem poder de Deus para mudar vidas, para transformar vidas. E a fé, qual é a fé então que é a verdadeira? Qual é a fé então que é genuína, capaz, aquela que é o dom de Deus? Como que é essa fé e como que eu faço para recebê-la na minha vida? Porque nós estamos falando de uma fé que transforma vidas, porque quando nós anunciamos o Evangelho, a Bíblia diz lá em Romanos 1,16 que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então, nós vamos entender um pouquinho mais aqui. Mas o que eu quero dizer aqui a respeito da fé natural, se sem mostrar nenhum envolvimento com o Deus que você professa, esse é desprovido da verdadeira fé. E a sua fé não passa de imaginação ou ela está morta. Não há frutos, entendeu? Não há nenhuma evidência que há uma fé verdadeira e genuína, não há transformação de vida. Ela ouviu que o Evangelho transforma vidas, que tira da morte para a vida, que tira do império das trevas para um novo reino, um novo governo, mas a vida dela não há frutos de transformação. Ou seja, essa fé não passa de imaginação e está morta. Uma fé superficial. Não produziu nada em você. Porque a verdadeira fé, ela nos impulsiona para o centro da vontade de Deus. A fé verdadeira, ela mexe conosco de uma forma que todos os dias nós olhamos para nós de uma forma, assim, o tanto que nós precisamos melhorar, nós nos sentimos tão carentes e necessitados da presença de Deus, porque nós olhamos para a nossa vida e falamos, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar acolá. Então nós chegamos à presença dele através do nome de Jesus, realmente pedindo para que ele derrame essa graça e continue nos aperfeiçoando. E isso tudo é o que? O fruto de um relacionamento com Deus. A nossa vida transformada, e quanto mais nós somos transformados pelo Senhor, tudo isso é o fruto de um relacionamento com Deus. E nós queremos falar agora sobre uma fé genuína, ou seja, aquela fé que o apóstolo Paulo diz, Efésios 2,8, está com Efésios aberto aí? Vamos ler novamente o texto então de Efésios 2,8. 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé não é uma fé humana, natural ou lógica, é uma fé que é dom de Deus. E como que eu faço então para receber essa fé verdadeira que pode transformar a minha vida? Eu tenho que sair do ambiente do natural e entrar com uma fé verdadeira e genuína. E isso só é possível. Olha o que diz aqui em Romanos 10,17. Olha que interessante. Romanos 10,17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha que interessante. Mas eu gostaria de colocar uma ênfase.
Não é ouvir a palavra de Deus, é pela palavra de Deus. Né? Exatamente. E quando nós estamos ouvindo a palavra, o Espírito de Deus ele vem até nós e começa a convencer todo homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso sim, então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele começa a ser exposto a essa verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, conforme ele está lendo, a palavra começa a entrar. E começa a entrar o Espírito Santo, ele começa a agir no homem de uma forma sobrenatural, de uma forma transformadora. E começa a colocar dentro do homem uma fé, ao ponto que esse homem, ele levanta a sua mão e ele fala assim, eu quero isso que o Senhor tem para a minha vida, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Ele entende que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador. A palavra de Deus, ela nos revela isso. Ela revela que lá em Adão, todo homem, ele entrou o pecado e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Deus, ele, em seu infinito amor, na sua riquíssima graça, o tanto que nos amou, ele enviou seu Filho para que através dele, então, fosse satisfeita toda a justiça de Deus no seu sacrifício. Então a morte vicária de Cristo, onde ele tomou o meu lugar e me deu vida, me deu a graça, me deu o perdão. Eu fui por ele justificado. Esse é o primeiro passo, sermos justificados pela obra salvadora e vicária de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele tomou o meu lugar e eu só começo a entender isso se quando eu estou exposto a essa verdade, o Espírito Santo ele vem e confirma dentro do meu coração essa verdade. Então eu passo a me arrepender. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida para Jesus. Eu recebo aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário para me trazer vida e vida em abundância. E nós vemos, né, que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela mostra exatamente aonde eu estou e para onde eu estou indo. Então ela vai revelar a minha real situação. E quando eu entendo a minha real situação dentro de um Deus santo e justo, a minha atitude é o quê? É clamar por um Salvador. Ele me mostra o que vai acontecer, que há uma ira vindoura vindo por todo aquele que negar o Filho de Deus. Porque negar o Filho de Deus é negar o perdão e a reconciliação do Pai. Porque aquele que recebe o Filho abraça o Pai. Se você quer ter comunhão com Deus, profundamente, intimamente, abraça o Filho. Recebe o Filho no seu coração e você vai conhecer o coração do Pai. Amém, gente? Amém. Forte demais. A Bíblia nos diz que toda a justiça ela foi satisfeita em Cristo. Toda a ira que o homem merecia, ela recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A justificação por intermédio da fé que veio pela palavra. Quando eu fui exposto à palavra de Deus, o Espírito Santo ele trabalhou no meu coração. Ele trabalhou no coração do Fábio, da Elisângela e revelou essa verdade. Olhai para ele e sede iluminados. É isso que o Senhor fala para ti essa noite. Olhe para ele e sede iluminados, porque ele é a luz do mundo. E a sua palavra, ela vai mostrar a sua real situação. É aquilo que nós falamos aqui, fomos todos condenados em Adão. Mas Deus nos deu uma nova chance. O perdão, a reconciliação e uma vida abundante em Cristo Jesus. Mas olha que interessante isso. Quando nós recebemos isso, é algo maravilhoso, não é? Algo maravilhoso. Você se sente tão amado, você se sente perdoado por Deus. O Espírito Santo, ele testifica isso. E isso é o resultado de um novo nascimento, de uma fé salvadora. E agora, o nosso coração, ele começa a ser incendiado. E eu falo, uau, eu preciso compartilhar essa boa notícia com as pessoas. Eu preciso revelar isso, aquilo que o Senhor fez na minha vida, aquilo que eu recebi do Senhor, eu preciso compartilhar com as pessoas. É algo tão maravilhoso que você não se contém, que você quer compartilhar, né, Fábio? O Fábio tem contado testemunhos maravilhosos no seu trabalho, Lisângela também. Então, não tem como. Quando você realmente passa pelo novo nascimento, quando realmente você tem uma fé genuína e verdadeira, ela produz frutos, ela traz resultados, ela evidencia a sua fé.
que realmente Deus ele transformou a sua vida e fez algo extraordinário, né? Eis que estou em Cristo, nova criatura sou, e as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, há uma nova vida, há algo maravilhoso em Cristo Jesus para nós, ainda nessa terra, para os dias de hoje. Você pode receber agora, se você quiser. Se você tem fé o suficiente no seu coração e você ainda não aceitou Jesus, você pode receber agora, né? Você pode receber agora aí e experimentar tudo isso, experimentar uma graça maravilhosa. Talvez você tenha vivido aí só na religião todo esse tempo. Talvez, não sei, você tem 20, 30 anos de igreja, mas, sabe, hoje Deus falou diferente no seu coração. Hoje Deus ele falou de uma forma especial e você nunca tinha sido tocado dessa forma e o Espírito Santo está trabalhando. É o agir do Espírito Santo no seu coração. Ele começa a queimar o nosso coração e trazer essas verdades. Que realmente nós precisamos nos entregar mais. Nós precisamos chegar na presença dele sem reserva. Porque quando Jesus ele se entregou por nós, ele deu tudo. Entenda, vou repetir de novo, Deus não espera muito de nós. Deus ele quer tudo. Ele quer tudo e é tudo por tudo. A primeira evidência que eu acreditei na sua mensagem, a primeira evidência, o primeiro resultado que essa fé ela produz em nós é o que? Nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, né? Eu saí de uma fé natural e superficial para uma fé verdadeira e genuína, a qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E isso é um novo nascimento, né? Isso é uma nova vida em Cristo. E ele nos convida, essa nova vida em Cristo, ele fala que agora nós passamos a viver em novidade de vida, conhecendo todos os dias. E aí entra o relacionamento, uma vida de conhecer ao Senhor. É uma novidade de vida todos os dias, há algo novo do Senhor, há um relacionamento ali que... O relacionamento ele é de duas partes, né? Não tem como você amar alguém... Quando você ama alguém e não é respondido, a pessoa acaba se iludindo e se frustrando. Tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco. O amor ele é recíproco. O amor de Deus, então, é covardia, porque ele nos ama muito mais do que nós conseguimos compreender. Mas quando nós vamos nos relacionando com ele, né, nós vamos conhecendo o seu amor. E quanto mais nós conhecemos o seu amor, mais nós nos entregamos a ele. Esse é o resultado de um relacionamento. E o resultado desse relacionamento, o resultado da nossa fé, são as obras. Não tem como eu não participar daquilo que ele está fazendo. Não tem como eu ver e receber tanta coisa de Deus e ficar de braços cruzados e não participar daquilo que ele está fazendo. E nós devemos entender que tudo isso não depende da gente. Ele faz primeiro em nós, depois através de nós, e nós devemos entender que tudo isso é apesar de nós. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com quem ele é, e porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Ele é assim mesmo, gente. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para que nenhum homem venha se gloriar diante dele. Então, se você se acha incapaz, assim como eu me acho, assim como nós nos achamos aqui, nós somos um material a qual Deus ele quer trabalhar e usar para mostrar assim, para que toda a honra e glória seja dada a ele, para mostrar que ele pode transformar pessoas cheias de problemas, falhas, em vasos de honra na sua casa. Amém, queridos? Amém. E interessante aqui, que o que nós devemos saber a respeito das obras? Eu gostaria de ler um texto aqui, que está lá em João 6, 28 e 29, que é bem interessante, acho que estamos terminando já. Os discípulos, eles fazem uma pergunta, né, a respeito de obras. E isso é bem interessante. Porque muitas vezes nós achamos que fazer a obra de Deus está relacionado a fazer muitas coisas. Mas quando os discípulos, eles chegam em Jesus e fazem essa pergunta. Você pode ler para nós, minha irmã? João 6, 28 e 29. 6, 28 e 29. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Interessante que os discípulos,
eles tinham a ideia de fazer a obra de Deus estava relacionada a muitas coisas. Porém, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, Jesus ele responde uma única coisa: a obra de Deus. Só existe uma obra, que é creais naquele que ele enviou. A obra de Deus está relacionada, o resultado desse relacionamento vão ser frutos para o Senhor. Qual é o fruto do meu e o seu relacionamento com o Senhor? Isso está relacionado à obra de Deus. As obras de Deus, o resultado da nossa fé, a evidência do nosso relacionamento com Deus através da fé, nada mais é do que os frutos, do que as obras. Então, a extensão do nosso relacionamento com Deus e o resultado disso são as obras. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. É deixar Deus fazer primeiramente em nós, depois através de nós. E nós vamos entender que tudo isso é apesar de nós. Gostaria de pedir para o Fábio ler aqui Lucas 10, do 38 ao 42. E é um texto bem conhecido que fala de Marta e Maria. E você pode ler, irmão? E nós vamos trabalhar com esse texto um pouquinho aqui. Amém? Lucas 10? Lucas 10, 38 Ao 42. ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse o Senhor: Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Maria, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que interessante isso. Jesus, então, ele está indo visitar Marta e Maria e Lázaro, né? Então, Marta e Maria, eles começam a fazer os preparativos para receber o hóspede. É uma cultura dos judeus receber muito bem os seus hóspedes. Então, Marta, ela começa a se afadigar com muitas coisas, muitas tarefas, muito serviço para fazer o quê? Servir o Senhor. É algo ruim? Não, algo maravilhoso servir o Senhor. Porém, ainda Marta, ela questiona Jesus: pede para minha irmã também vir aqui me ajudar para que nós possamos agilizar aqui o trabalho, fazer a obra, servir ao rei, servir ao Senhor Jesus. Porém, Jesus, ele dá uma outra resposta. Ele falou assim: ó, Marta, você está preocupada com muitas coisas, uma só é necessária. E Maria, que estava aos pés de Jesus se relacionando com ele, escolheu a melhor parte. Nós vemos aqui que muitas vezes o serviço nos distrai. E queremos fazer muitas coisas para o Senhor e acabamos perdendo o relacionamento. Exatamente. Porém, Maria, ela nos dá uma lição ali fantástica, onde que Jesus ele mostra também que ele não está buscando uma empregada doméstica que faça muitas coisas para ele, mas ele está buscando uma noiva que se relacione com ele. E o resultado desse relacionamento é produzir frutos. São as obras baseadas apenas e unicamente no amor. Glória a Deus. Porque não tem como você servir ao Senhor se você não amá-lo. Você só pode servir a Deus se você realmente amá-lo e entender aquilo que Ele fez para você. Senão vai ser apenas religião. Apenas uma vida religiosa. Um exemplo, assim, uma comparação, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa um relacionamento num casamento. Um exemplo, eu faço, mas eu não tenho nada em troca. Aí chega uma hora que eu vou falar: não vou fazer mais, porque eu tô dando e não tô recebendo, né? Vamos dizer, não que a gente faça algo para receber, mas o relacionamento tem uma troca, sim, né? Tem que ser recíproco, e é mais ou menos assim nosso relacionamento com Deus também, né? A gente tem que parar, a gente tem que ouvir, a gente tem que receber dele, não ficar nesse corre-corre. A gente tem que se disciplinar, né? E ter aquele momento e falar: não, o mundo tá acabando, mas esse momento é meu e Deus, eu preciso, né, me relacionar com ele, porque vai chegar uma hora que ele vai falar assim: poxa, eu tô aqui, tô disposto,
Minha palavra tá aqui, ela tá lavando uma louça, ou ela tá fazendo uma coisa, fazendo uma outra, tá distraída e não tem essa proximidade. E quando que eu vou parar pra ouvir, pra receber isso, né? Distraída e achando que estava agradando o mestre, né? Esse que é o problema, né? Que muitas vezes nós nos ocupamos com muitas tarefas, muito serviço, achamos que estamos agradando e que é isso que Deus espera da gente. Sendo que Deus, ele fala assim que ele quer um relacionamento. Maria escolheu a melhor parte. Nós acabamos fazendo com as nossas próprias forças, né? As forças de nossos próprios braços. Na verdade. Né? O resultado de um relacionamento com o Senhor é servir em amor. É tão prazeroso quando você ama alguém e você quer agradá-lo, né? Principalmente assim, aquele jovem que acabou de conhecer o amor da sua vida, né? Ele falou, vou preparar aquela janta hoje. Nossa, é com tanto amor, com tanto entusiasmo, né? Que ele faz aquilo. E olha que interessante esse paralelo, né? Que o resultado desse amor são o quê? Servir e fazer obras. Porque você ama e porque você quer agradar o noivo. É só isso. É só isso. Uma coisa só é necessária. E que seja sempre assim, né? Como no início, né? Que a gente não deixa essa chama apagar também, né? Que seja sempre assim. Né? Exato. Nós temos que... O relacionamento tem que ser regado todos os dias, tem que ser cuidado, zelado, né? E é isso, né, gente? Então, hoje nós vimos aqui a respeito, né, de uma fé natural, de uma fé que não produz salvação, não produz transformação de vida, porém nós vimos aqui também uma fé espiritual, uma fé genuína e verdadeira, que vem através do Evangelho, a boa notícia da salvação. E que quando nós entendemos isso e recebemos isso no nosso coração, o que acontece? Nós somos apaixonados por Ele. E o resultado desse relacionamento é servir, é se mover pela fé, é caminhar pela fé, mas com o coração apaixonado e com os olhos no autor e consumador dessa fé. Aquele que começou, ele vai um dia terminar. E acredite, gente, já começou. Glória a Deus. Já começou. Já começou. Eu gostaria de deixar uma observação, talvez até um recado. Quando você for para o seu íntimo, não deixe-se se roubar. Muitas das vezes a gente ajoelha, nós começamos a falar com Deus, mas pensamentos roubam a nossa intimidade, rouba o nosso relacionamento, né, Gustavo? E isso também faz com que nós não tenhamos essa aproximação, esse relacionamento verdadeiro. Atrapalha o relacionamento, né? As distrações, o serviço, outras distrações, elas tentam sempre atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E é uma verdade isso. Tem né? um negócio, assim, uma frase, uma palavra que pra gente estar no propósito, né, com a pastora, eu vi já várias vezes nos estudos, que ela fala para quando você se ajoelhar, quando você for orar, para você só levantar dali quando você realmente ouvir que o Senhor falou, não, agora, né, tipo assim, como que eu posso dizer? Quando você entender que o que você está pedindo, que nada te roubou, né, que você conseguiu ter essa conexão mesmo, você conseguiu conversar com o Senhor e você teve resposta. Então, assim, ora... o pensamento tá meio que saindo ali, mas continua, persiste e só levanta dali quando você realmente ouvir a voz do Senhor falando, eu te ouvi. Meu irmão, talvez você ouviu essa mensagem hoje, você já faz um bom tempo que está na igreja e você identificou que você tem uma fé natural. Você identificou que você tem buscado ao Senhor, mas com muitas reservas. Você tem com muitas desconfianças. Mas o Senhor tem um convite para você essa noite. A palavra de Deus nos diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu entrarei e cearei convosco. Vou ter comunhão, vou ter relacionamento com você. E ele fala que ele está batendo. Hoje o Senhor está batendo aí na porta do seu coração, mas é você que tem que abrir. É você que tem que dar um passo de fé em direção a Ele. E Ele vai vir e vai revelar algo maravilhoso e extraordinário para você. E eu quero ler aqui um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 5 e 6. Isso é de Deus para a tua vida, meu irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração
Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está falando de relacionamento, de confiar, de entregar e não se apoiar em si mesmo, mas confiar naquilo que ele tem para a sua vida através da sua palavra, através de um relacionamento. E ele vai endireitar essas veredas. Se está uma bagunça, se relacione com ele. Ele é especialista em colocar as coisas no lugar. Ele é especialista em mudar destinos, em transformar vidas. E nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Nós estamos aqui para testemunhar isso. Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que em nós opera. Amém, queridos? Amém. Muito obrigado por servir aqui. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer por esse tempo. Nós vamos orar depois também pelos pedidos de oração. Nós não conseguimos ver todos ainda, mas depois nós vamos orar aqui no final e encerrar. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos louvar o teu nome e engrandecer o seu nome porque tu és fiel. Tu és o Pai de amor. E nós queremos conhecer mais ao Senhor, nós queremos verdadeiramente, sem reservas, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, não olhando, Senhor, para as situações, para as adversidades, para as coisas que se vêm, mas nós queremos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, Pai. Nos ajuda naquilo que muitas vezes são obstáculos, muitas vezes, Senhor, tem nos atrapalhado, muitas vezes são coisas boas, Senhor, como o serviço, como servir ao Senhor. Muitas vezes são coisas que nos distraem, coisas boas, que trazem um conforto, uma segurança, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que nós não nos deixe ser roubado, Pai, no nosso relacionamento. Não nos deixe ser roubado no nosso relacionamento, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente conhecer a altura, a largura e a profundidade do seu amor. Que nós possamos ser impulsionados pela fé, Senhor, a viver uma vida plena no Senhor, total no Senhor, entregando o nosso coração todos os dias e caminhando pela fé. E aonde nós estivermos, nós possamos transbordar a vida de Deus, que nós possamos estar exalando o perfume de Cristo, porque nós estamos tendo um relacionamento íntimo com Ele. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, essas vidas, ó Deus, que estão clamando por socorro. Nós queremos orar nesse momento pelo Senhor Manuel, Pai do pastor Wilson, que nesse momento haja refrigério, haja, Senhor, em nome de Jesus, cura sobre a vida dele. Cuida de todas as coisas, Pai. Coloca os teus anjos acampados ali, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, enfermidade, nós damos uma ordem agora. Oh, que bate em retirada e saia em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visita cada leito de hospital nesse momento. Visita as UTIs, ó Deus. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Porque a tua palavra diz lá em Salmo 107, no verso 20, que Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Nós cremos nisso, Deus. Nós pedimos ao Senhor, libera uma palavra de cura, de salvação sobre cada leito de hospital, sobre cada UTI, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, é apenas uma palavra que nós precisamos, ó Deus. Apenas uma palavra e tudo isso vai acabar e tudo isso vai passar em nome de Jesus. Que seu nome seja glorificado, exaltado com toda essa situação, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda os nossos filhos, guarda os nossos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. E se revela aquele, Senhor, aquele que tem o desejo de te conhecer mais, aquele que tem fome e sede por querer te conhecer mais. Nós te pedimos, Senhor, se manifesta a Ele, se revela a Ele. É o que nós te pedimos, ó Deus. Nos ensina a te buscar de todo o nosso coração, para que nós possamos te achar sempre, Deus. Que não sejamos roubados pelas situações, pelas circunstâncias, pelo medo, pelas impossibilidades, ó Pai. Mas que nossa fé possa vencer tudo isso e seja uma fé inabalável, uma fé que realmente ultrapassa todos os obstáculos para chegar diante da sua presença e ter um momento de relacionamento. Porque nós acreditamos, Senhor, em nome de Jesus. Nós acreditamos e nós queremos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Foi um prazer ter esse tempo aqui, junto com vocês aí, compartilhando essa palavra. E espero que o Senhor tenha tocado o seu coração, tenha trazido uma palavra de edificação para você, ou até mesmo que você tenha alinhado
né, a sua vida com aquilo que Deus espera. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado e boa noite. Uma boa noite, uma ótima semana.